Fala rapaziada, beleza? Falezão aqui na área, começando mais um The News. E temos algumas notícias quentinhas aqui, hein? Rolando essa semana no cenário. A primeira delas, o FaZe, cara, acabou sendo campeão da Blast Pro Series Miami. FaZe que teve um primeiro dia de competição bem difícil também, assim como nós que jogamos lá. Eles perderam o primeiro jogo, empataram o segundo, inclusive empataram com a gente na Mirage. O jogo tava 14-8 pra eles e a gente acabou recuperando, ficou 15-15. Eles levaram um pontinho só. Então eles foram pro segundo dia com pouquíssima chance de classificar. Precisavam ganhar ali quase que os 3 jogos pra passar. E foi o que aconteceu. Eles conseguiram vencer as 3 partidas. Situação semelhante também aqui nós na MBR ficamos. Acabamos apenas não conseguindo vencer o Liquid no final, depois de ter vencido o Astralis, também vencido o Cloud9 na sequência. Então o FaZe teve um começo muito igual da MBR e no segundo dia ali, uma situação semelhante. Eles conseguiram vencer os 3 jogos. Também bateram Astralis e aí depois ganharam do Liquid de 2-0. E engraçado dessa final foi que o FaZe, cara, quando chegou na final foi uma outra equipe, cara. Os caras arrebentaram na final, jogaram muito bem contra o Liquid. E o Rain, inclusive, fez uma partida no Dust 2 incrível. Tava com mais de 20 frags. Ele chegou a ficar 20/0/0 no segundo mapa. Ele jogou pra caramba. A FaZe foi campeã desse torneio. Então foi legal. Fiquei contente pelos caras por terem ganho. Também estavam vindo de uma fase meio complicada aí. Time que também dominou o cenário. E eram nossos rivais lá em 2017, né? Todas as finais que nós fizemos contra eles e tudo mais. Também vem um pouco capengando e agora foram bem nesse torneio. Com isso, o Nico foi considerado MVP também do campeonato. Ele fez excelentes jogos, foi bastante decisivo. Inclusive, a partida que jogou contra a gente na Mirage, alguns clutches que ele ganhou ali de TR, fez a diferença para que eles conseguissem um empate. Empate esse que ajudou eles a classificarem depois para a final, eventualmente vindo pro título depois. O Nicão, além de tudo, tá sendo o capitão da equipe. Tá fazendo um trabalho sensacional lá pela FaZe, com bastante coisa nas costas dele. Ele é um cara mecanicamente muito bom, muito acima da média e é um excelente jogador. Parabéns pro Nico ganhar esse MVP. Outra notícia que teve aqui foi a MBR conseguiu finalmente jantar os dinamarqueses, hein, galera? Depois daquela promessa que eu fiz perto da virada do ano ali, quando as coisas estavam meio que se acertando, a gente voltar com o time brasileiro, a gente tinha prometido que ia fazer uma janta com a galera das Astralis, né? E finalmente fizemos uma boa partida contra os caras, um jogo que entramos muito forte no game. Começo de partida muito difícil, né? 1-0 pra gente no Pistol. 1-1 forçado dos caras, 2-1 já a gente revertendo forçado, forçando também e vencendo. Na sequência Astralis 2-2, na sequência 3-2 pra gente, pra partir daí deslanchar e fechar o jogo 16-2. Foi um momento bem legal, um momento que o time particularmente estava precisando bastante de uma vitória como essa, para recuperar a confiança. Foi um grande jogo por nossa parte, para mim o destaque da partida aí, todo mundo jogou muito bem, sendo bem sincero, cada um na sua parte ali, mas o Cold jogou um pouco acima da média, ele estava ganhando todas as trocações, estava realmente fazendo um partidaço, quase que partida perfeita, mas teve alguns outros pontos ali bem importantes, como por exemplo as agressões do Phelps no esgoto, e foram bastante decisivas também para dar essas vantagens de começo de round pra gente, uma excelente partida do nosso time. E a torcida comemorou, hein? A torcida comemorou muito, isso foi muito bacana. Depois aqui nós temos a Blast, já vai adicionar a Vertigo depois de Miami, então esse foi a última Blast Pro Series que a Cash apareceu. A partir de agora qualquer Blast vai ter a Vertigo já. Acho que o último torneio que a gente joga antes da Cash ir embora será o de Sydney, que inclusive a gente viaja na semana que vem pra lá. Então em breve a gente tem que começar a treinar já a Vertigo também, porque a Cache está sendo desligada. Há alguns boatos aí que está sendo refeito o mapa da Cache, né? Tem algumas fotos aí, o FMP1, o nick do cara que criou o mapa, ele tem mandado alguns tweets, mostrado algumas fotinhas inclusive, de como é que poderia estar ficando uma siteada, uma revitalizada. Então a galera tá modificando a Cache. Eu acho que não vai demorar muito para ela voltar não, coisa de 6 meses, 1 ano, eu acredito que a Cache esteja de volta, mas essa é a minha opinião. Outra notícia aqui, o Denis, cara, que tinha se desligado da equipe do NiP há mais ou menos um mês e meio, ou no máximo uns 2 meses, ele voltou. E por que ele tinha se desligado, cara? Aparentemente ele estava com alguns problemas familiares e não estava conseguindo focar muito bem no jogo. Ele alegou que estava com burnout, ou seja, muito tempo de CS, estava meio desanimado, não estava conseguindo jogar bem. E aí, para jogar no lugar dele, os caras chamaram o Draken, que é aquele AWP, já tinha jogado com eles inclusive, e foi meio engraçado o que aconteceu, porque os caras convidaram o Draken para voltar, e não tinha muito data certa para eles retornar, né, então o Draken tava animadão para jogar vários campos pelo NiP, e acabou que o Draken jogou só 2 campeonatos, cara, e o deles voltou mais rápido do que todo mundo esperava, e aí a galera tá de volta, então o Denis já retornou pro NiP, e o Draken acabou se ferrando um pouco nessa, né, mas faz parte, ele tava completando, o Denis voltando ao titular do time, ele tá de volta. Boa sorte pro Denão nesse retorno. O Gambit, que é uma equipe lá do CIS, uma equipe lá da Rússia, criou aqui uma equipe de novatos. Então os caras pegaram alguns jogadores aí e estão trabalhando com esses amadores, para quem sabe depois até poder dar algum jogador para a equipe do Gambit quando eles precisarem, coisa do tipo. Então os caras criaram um time B ali, um time amador para ir trabalhando.
Vamos ver como é que isso vai rolar. E quem sabe no futuro a gente não vê um desses caras aqui, ó, Nafane, Supra, Shiro, Inters e Poria pintando aí no Gambit. Eu nunca tinha visto esses jogadores, pra ser sincero pra vocês. Só tinha ouvido falar do F1N aqui, porque ele é coach da equipe, mas também não conheço muito não. A gente comentou sobre a volta do LDLC esses dias. E aconteceu mais uma parada com a LDP dos caras. Quem entrou no time deles foi o Major, se eu não me engano. Eu não tenho certeza absoluta agora se o Major já tinha voltado quando eu comentei, mas eles estão com os franceses aí de volta, o XMS, o Rap, o Sixer e o Roden, que está em período de testes. Uma equipe nova aí. Então é legal ver o turco, né, o Major. Acabou se desmanchando, o Space Soldier, Chantares foi pro Big, acabou abandonando os companheiros de equipe, foi para uma nova empreitada. E o Major mais recentemente saiu do Space Soldiers e agora entrou aqui junto com os franceses. Ficar de olho que o Major é um bom capitão. E aparentemente nesse time aqui ele vai ficar como um segundo capitão. Eu vi um tweet dele falando que agora ele vai ficar numa situação que ele gosta de ficar, que é mais ajudando assim as causas, mas sem a obrigação ser dele completamente. Provavelmente o capitão vai ser o Rap durante o tempo integral. Outra notícia é o Vega Squadron, um time que fez bastante sucesso nos Majors aí, garantindo o Legends e tudo mais. Adicionou o Dima. Então a lineup deles agora é o Junior, o Crush, o Sized, o Dima e o Scooby-Shee. O Sized jogava na Navi um tempo atrás. Então deu uma bela de uma reformulada aqui também o time da Vega Squadron, né? Tinha outros jogadores no passado e agora adicionaram o Dima para completar. A gente não tem muito contato com esses jogadores da região da Rússia, da Ucrânia, né? Que não acaba não sendo muito nosso idioma, os caras falam bastante na língua deles também. Então a gente conhece um pouquinho só deles. Então vamos ver como é que vai ficar essa equipe Vega Squadron nos próximos campeonatos. Será que eles vão conseguir fazer a mesma coisa que eles já fizeram? Que eles já mandaram muito bem alguns majors aí. Então a tarefa não é fácil não. Agora notícias aí do Brasil. A W7M derrotou a Detona e conquistou a Liga da ESEA Open. A S30 levou para casa a premiação de $1.250. A partida foi 16-11 na Mirage. Tem alguns rounds aqui que rolaram. Tem até o Lucas Yuji aqui que conseguiu impedir o plant 2 vezes. Tem umas notícias aqui no site da Draft 5 para acompanhar um pouquinho mais como é que foi o jogo deles. Parabéns para a galera da W7M. Ganhou também a Trem por 16-13 em cima da Detona. Outra notícia, a Imperial anunciou o novo elenco feminino de CSGO. Vamos ver quem que são as meninas que estão jogando. A Ana X, a Letícia Lê, Mariana Mari, a Paula Frick e a Suelen Suzy Barbosa. A Suzy eu mais conheço. Aqui está a equipe das meninas. Boa sorte para elas. Vão representar agora a Imperial. Mas o time feminino na parada. Outra notícia aqui do Brasil. Com equipe renovada, a Santos anunciou o retorno competitivo do game. O Santos, que já tinha uma equipe feminina, né, no CSGO, agora contratou uma molecada aqui para compor o time masculino. Vamos ver quem é que são os caras, ó. Case, o Malbai, o Slag, o Jotante, Pilha Júnior, é isso? Molecada aí que entrou no time da Santos. Eu não conheço esses caras, vou ficar de olho. Nunca tinha ouvido falar desses jogadores. Vamos ver se eles aparecem aí nas ligas da GC e outros campeonatos para continuar participando. Eu acho que já tinha ouvido falar um pouquinho do Malbai, pelo menos por nick, mas no real não lembro de ter visto jogar também. Então vamos ficar de olho nessa molecada aí. O Slag, o Jotante, o Pilha, o Case e o Malbai. Outra notícia aqui no Draft 5, o Black Dragons contratou a line-up do Fake dos Pro. Quem que são esses caras que pegaram o time agora? O Spy Demon, o Demo, o Control, o Psy e o Duca. Aqui dessa molecada conheço bastante o Psydu, o Spy Demon e o Control aqui. Ele lembra que alguns anos atrás aí teve uma repercussão negativa, né? Que ele foi pro campeonato em LAN e tava super confiante, dando trash talk nos caras. Alguns jogadores do cenário gostaram pra caramba, outros estavam xingando ele, falando que ele era mala. Mas vamos ver como é que eles vão sair aí com esse time da Black Dragons agora, que é bastante conhecido em outros jogos e agora tá postando no CSGO mais uma vez. Show de bola, boa sorte à molecada. E por último, não menos importante, galera, saiu aqui a agenda dos jogos da DreamHack no Rio de Janeiro. Inclusive, se você estiver indo pro evento aí, deixa um toque pra gente. A gente que tentou participar do evento lá, levando o stand da Fallen Store e tudo mais, mas acabou que a gente não conseguiu tudo que a gente precisava para poder ir pro evento, então a gente pede desculpas para quem queria nos encontrar lá. Pessoal da loja, e dessa vez não vai ser possível para esse evento, tá, galera? Então, caso esteja esperando, já aviso vocês. E aqui, ó, tem o grupo A, o Vanguard, o Fúria, Ints e United. Grupo B, Alliance, a Go, Shark, W7M. Então é isso, rapaziada. Além disso, um último toque do vídeo aqui, só para finalizar. Muita gente estava atrás dos produtos novos que nós lançamos, né? O fone do morcego, o mouse Lobo V2 e o teclado Fallen Echo, que é o teclado que eu tenho utilizado aqui nos games, aqui desde as últimas duas competições. Eles estão de volta, a gente ficou um tempinho sem estoque, como eu falei para vocês, alguns produtos vieram de avião para chegar a tempo da Blast São Paulo e o restante veio de navio. Então chegaram agora os produtos, aproveite e entre aí no site da Fallen Store, caso você esteja atrás de algum desses produtos, beleza? Então é isso, galera, um abraço, galera, não esqueça de deixar um like aí no canal e se inscrever, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!